Boa noite, Atitude Zona Sul. E aí, gente, vocês estão bem? Espero que sim. Que bom que você está aqui, meu irmão. Quarta-feira, meio da semana, você está aqui na casa de Deus, buscando ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai ter um restante de semana aí mais abençoado por conta dessa sua busca, por conta dessa sua entrega. Amém? Gente, estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez que eu estou tendo o privilégio de trazer a palavra no culto de quarta-feira. Estou tranquilo, mas Deus vai ter misericórdia. Última quarta-feira do mês de agosto, com o tema O Peso da Resposta. O peso da resposta. Um tema muito importante e pouquíssimo falado nas igrejas. Deixa eu explicar, você que está visitando hoje a gente aqui pela primeira vez. O peso da resposta, o tema fala a respeito da nossa resposta quando nós recebemos a bênção de Deus que a gente estava pedindo. Ou seja, é como a gente responde à resposta de Deus. Ficou claro? Porque realmente, meus irmãos, Deus tem uma expectativa. Quando Ele nos abençoa, sabe aquele meme, expectativas foram criadas? Então, quando Deus nos dá a resposta que a gente estava pedindo tanto para Ele, clamando tanto, Ele tem expectativas sobre nós. E eu entendi um pouco a respeito disso, melhor, essa semana lá em casa. Para quem não sabe, eu sou casado com a Gisele, aquela loura que está ali, ó, no canto, estava cantando aqui na frente. Mulher de Deus, linda, cheia de unção. A gente tem 2 filhos e eu estou querendo o terceiro, entendeu? Por isso que eu estou elogiando tanto. E nós temos 2 filhas, a Isa, de 8 anos, e a Manu, de 6. Inclusive, o nosso testemunho, né, amor? No início, quando a gente casou, a gente ouviu dos médicos que as chances da gente ter filhos por meios naturais era muito pouco, né? Ela teve alguns problemas de saúde na adolescência, depois que a gente casou. E só com fertilização, segundo os especialistas. Mas, para a glória de Deus, pelas vias normais, naturais, nós tivemos 2 filhas. Então, já são 2 milagres aí na nossa vida. 2 respostas de oração, né? E aí a gente tem a Isa, de 8 anos, e a Manu. Depois do culto de domingo de manhã, domingo passado, nós saímos para almoçar no shopping aqui perto. E aí as meninas, pai, compra um presente para a gente, deixa a gente comprar um brinquedinho, baratinho, não precisa ser nada. Aí eu olhei assim, eu sabia que eu ia cair numa cilada, né? Mas coração de pai sabe como é que é, né? Falei, vamos. Aí chegamos lá, chegamos numa lojinha bem baratinha mesmo, sim, coisas, só lembrancinhas. Não tinha nada que elas gostavam. Aí o abençoado do vendedor falou assim, tem uma loja de brinquedo aqui embaixo. Aí as 2 me olharam, falei, tá vendo? A cilada. Fomos para a loja de brinquedo. Chegamos lá, a minha filha menor gostou de um brinquedinho, ficou super animada e me pediu, pai, compra, por favor. Não era tão caro. E eu falei assim, tudo bem, vamos levar. Você tinha que ver a felicidade da Manuela. Parecia que ela estava ganhando um campeonato mundial de alguma coisa. Pegamos o brinquedo, fomos até o caixa, e aí a mãe dela, abençoada, teve a ideia, né? Deixa eu testar para ver se está funcionando. Apertou o botão e não ligou. E vem assim escrito, né? Pronto para funcionamento. Falei, filha, vamos lá, vamos pegar outro. Voltamos na sessão, pegamos outro modelo do mesmo brinquedo, testamos e não funcionou de novo. Aí eu falei assim, filha, não vamos levar nada, porque está tudo ruim. E aí ela se frustrou um pouco, deu uma choradinha de leve, mas a gente conseguiu contornar a situação. Falei, vamos comprar, filha, na internet. 2 dias chega. Chegamos em casa, compramos pela internet e ela ficou toda animada. Passou o domingo, na hora de dormir, ela virou para mim, eu já tinha até esquecido disso, e ela olhou assim dentro do meu olho e falou assim, papai, muito obrigado pelo presente. Eu fiquei todo bobo, segurei assim para não dar aquela chorada, né? Falei, não chora, não chora, não chora. E ela me deu um abraço, eu abracei ela. Segunda-feira, cheguei do trabalho, já tinha esquecido. Ela chegou até mim de novo e falou, papai, muito obrigado pelo presente. Me deu outro abraço. E eu seguro, não chora, não chora, não chora. E o presente chegou na terça-feira. Quando eu cheguei do trabalho, ela estava animadíssima. Me mostrou todos os detalhes do brinquedo, tive que brincar maior tempão ali com ela. Irmãos, sinceramente, a felicidade dela
na expectativa de receber o brinquedo, a gratidão dela, ela me deu muito mais do que eu dei para ela. Porque eu não esperava. Eu não esperava que ela tenha essa reação toda, que ela fica tão feliz, tão grata pelo presente. E aí eu falei assim, Deus, realmente, quando o Senhor dá alguma coisa para a gente, o Senhor cria expectativas sobre como nós vamos responder, como nós vamos reagir diante da bênção que a gente recebe. Ele é o nosso Pai. Se eu fiquei feliz, que dirá Deus, quando nós somos gratos, quando nós somos fiéis, quando nós damos a Ele aquilo que Ele espera de nós. E tem também o outro lado, né? Eu não sei se você já passou por essa situação. A Isa, minha filha mais velha, era bem pequenininha, e eu comprei um presentinho para ela, algo tipo um chocalho, alguma coisa assim bem colorida, que fazia barulho. Embrulhei no presente e dei para ela. Abri, entreguei na mão dela, e ela ficou em uma mão com o chocalho e na outra mão com o papel do presente. Adivinha o que ela gostou mais? Papel de presente, claro. Eu lembro que eu olhei e falei assim, poxa, brincadeira, se eu soubesse eu tinha comprado só o papel de presente, né, que é mais barato. E eu fiquei um pouco frustrado, mas tudo bem. Quando Deus nos abençoa, a gente pode satisfazer a expectativa do coração dele ou decepcioná-lo. E baseado na resposta que uma mulher na Bíblia deu ao Senhor, eu quero meditar aqui com os irmãos sobre um coração adorador. Para isso, nós vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A gente vai ler, a leitura é um pouco extensa, mas é uma narrativa. E quando a gente está diante de uma história, né, eu gosto de dizer para as pessoas assim, olha, eu vou ler, você fica aí prestando atenção e imagina a história. Tudo que eu for falando aqui, você vai imaginando para te ajudar aí a visualizar a cena. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Se você não achou, vai aparecer aqui no telão. Vamos lá. Diz assim a palavra. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita, Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, esse homem subia à sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Penina, a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Então, Eucana, o seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. E como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu, não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nenhum, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa, estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz,
e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Faça o que for bom aos seus olhos, disse Eucana ao marido. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, um efa de farinha e um odre cheio de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse: tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era esse o menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali adorou ao Senhor. Feche os olhos. Senhor, eis aí a tua palavra. A tua palavra que nos edifica, a tua palavra que nos faz mais parecido com o Senhor. O nosso pedido agora é que teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio e que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Senhor traga a mensagem, traduza a mensagem até os nossos corações e que nós possamos sair daqui nessa noite com um coração adorador. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Um coração adorador. Esse era o coração de Ana. Só para dar uma contextualizada, uma resumida nos eventos, Ana era esposa de Eucana, que tinha uma segunda esposa, um homem com 2 mulheres. Quais são as chances disso dar certo? E aí vale a pena a gente só lembrar, né, que Deus nunca ordenou que o homem tomasse uma segunda mulher. Isso nunca foi algo do plano de Deus. Mas culturalmente, naquela época, esse era um tipo de comportamento aceitável. A gente olha para Abraão, que tinha Ana e se deitou com Agar também. Então, era algo culturalmente aceitável, mas nem tudo que a cultura diz que é certo, é certo. É claro que isso aqui ia dar problema. E adivinha, deu problema. Ana era estéril e Penina não. Penina, a Bíblia vai dizer que tinha filhos e filhas, ou seja, ela era bem fértil. E Penina perseguia Ana. Diz aqui que continuamente Penina procurava Ana para se desfazer dela, para humilhar Ana. E aí você já vê que o negócio tem tudo para ser um final ruim, né? E eu acho interessante que Samuel vai dizer aqui que quando eles se arrumavam, estavam se preparando para ir ao templo, para ir adorar ao Senhor, Penina, de maneira especial, ia até Ana para provocá-la. E aí eu não posso deixar isso aqui passar, né, meu irmão? Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você está lá com a sua esposa, vocês estão se arrumando para ir para a igreja, para ir para a célula, e de repente o maridão dá lugar para o inimigo e do nada ele solta. Ih, você está ficando parecida com a tua mãe, hein? Aí a mulher já olha assim. Ou então, de repente, a esposa abençoada, na hora de ir para a célula, do nada ela lembra que em 1995 você esqueceu a cor favorita dela. Porque mulher é assim, né? Tem a memória. Meu irmão, na hora de ir para o culto, na hora de ir para a célula, a gente não pode ser menino, né, gente? Existe uma realidade espiritual. Existe um mundo espiritual. Nesse momento você tem que lembrar que a sua guerra não é contra nem carne e nem sangue. É espiritual. Não sei, está passando por um momento aí de crise, brigando muito em casa com seu pai, com a sua mãe. Para, respira, ora,
Conta de 1 até 10 e vê se o inimigo não está se aproveitando da oportunidade para trazer confusão para o meio da sua casa, para o meio da sua família. E aí, eu já quero trazer o primeiro ponto da nossa mensagem. Vão ser 3 pontos. O primeiro é: um coração adorador não se detém por causa de lutas e dores. Se na primeira dificuldade, meu irmão, você parar, você vai parar bem rápido. Porque as dificuldades, elas vêm. Os problemas, eles vêm. Ana estava sendo humilhada por Penina. Imagina, naquela época, você sabe, a sociedade olhava para uma mulher que não podia ter filhos e se desfazia e julgava aquela mulher. Aquela mulher era considerada como uma mulher amaldiçoada perante a sociedade. Então, Ana tinha a frustração pessoal de não poder dar um filho para o seu marido, ela tinha a frustração da sociedade e ainda tinha Penina, que ficava ali, espizinhando ela. Mas isso não impediu Ana de ir até o templo do Senhor. Isso não impediu Ana de chegar até a presença de Deus e se derramar diante dele. Quando Ana chega, ela começa a orar e ela começa a orar silenciosamente, né? Acredito que tenha sido uma oração fervorosa, porém sem voz. E Eli, o sacerdote, o pastor, ele olha para Ana e pelo fato de ela estar orando desse jeito, ele acha que ela está embriagada. E ele não só acha, como ele acusa. Ele repreende Ana, ele vira para Ana e fala assim: Ana, mulher, ele não sabia o nome dela era Ana, mulher, larga o vinho. Como quem diz, essa hora, na casa de Deus, bêbada, pelo amor de Deus. Quer dizer, Ana, além de passar por todas essas dificuldades, quando ela chega na igreja, que é um lugar de acolhimento, que é um lugar onde todo mundo tem que ser bem recebido, onde você não pode ser julgado pelos outros, de todos os lugares da sociedade, o lugar onde você menos espera ser julgado, devia ser a igreja. Ana, se fosse uma mulher rancorosa, se fosse uma mulher magoada, se fosse uma pessoa que se agarrava às suas dores e ao seu sofrimento, uma pessoa dodói, com certeza ela tinha levantado naquele mesmo momento e tinha ido embora. Eu não fico mais aqui nessa igreja. Mas graças a Deus que um coração adorador não se detém por conta das dificuldades e das dores da vida. Se Ana tivesse ido embora, ela não teria recebido a bênção dela. O coração adorador insiste. Eu não quero saber o que você acha. Eu vim aqui me derramar diante do Senhor. Eu acho muito legal que ele fala: você veio bêbada. E ela diz assim: não, eu não bebi vinho, eu vim me derramar. Não, eu não vim, eu vim me entregar ao Senhor, eu vim entregar as minhas petições, derramar o meu coração diante dele. E aí ele vira para ela, ele percebe a besteira que fez, e fala, libera uma palavra de bênção, e fala: então que o Deus de Israel faça conforme o seu coração. E aí eu quero perguntar para você, meu irmão, as suas dores, os problemas da vida, aonde as suas dores têm te levado? Você deve conhecer aí o caso de alguém que chegou na igreja e as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis e abandonou o Senhor. Mas o verdadeiro adorador, o coração adorador, ele faz das lutas da vida um motivo para buscar o Senhor. Aonde as suas dores têm te levado? As dores de Ana a levaram para o altar. As dores de Ana a levaram para a presença de Deus. Esse é o lugar daquele que tem um coração adorador. E Ana recebe aquela palavra e diz o texto que ela volta para casa correndo e tem relações sexuais com seu marido, e diz o texto que o Senhor se lembrou de Ana, não que Deus tivesse se esquecido, mas o texto está dizendo ali poeticamente que Deus decidiu, agora é a hora de Ana. Agora chegou a vez dela, e Deus abriu a madre de Ana, e ela teve o menino.
teve o menino, esperou o tempo certo de desmamá-lo, de parar de amamentar, e voltou lá no templo. Chamou a atenção do sacerdote e falou: Eli, meu senhor, eu sou aquela mulher. Já tinham passado anos. Eu sou aquela. Lembra de mim? Que você achou que eu estava bêbada? Que você achou que eu estava embriagada? Eu estava orando. E aqui, ó, era por esse menino que eu estava pedindo. Aqui está a minha resposta de oração. E eu vim cumprir o meu voto. Eu vim entregar o meu filho ao Senhor. Um coração adorador. Ele entrega ao Senhor. Ele não retém aquilo que ele recebeu de Deus. E aí a gente vai para o segundo ponto. O coração adorador tem Deus como sua prioridade. Nada nem ninguém rouba o lugar de Deus daquele que tem um coração adorador. Você deve se lembrar aí de algum caso da pessoa que chegou na igreja e queria muito uma cura porque ela tinha uma doença e os médicos já tinham desenganado. E a pessoa vinha, orava, buscava, mas quando Deus mandou a cura, quando Deus respondeu, essa pessoa se desviou. Você deve conhecer algum caso aí de um casal que não podia ter filhos, e aí, quando estava naquela luta, naquela peleja, vinha, orava, clamava, fazia jejum, e quando Deus abençoou com o filho, sumiu. Ah, não, mas o bebê nasceu, tem que esperar os 3 primeiros meses por conta das vacinas, aí depois passa os 3 primeiros meses. Não, mas o bebê está chorando muito, não vou para a igreja agora não, vai atrapalhar. Aí o garoto cresce, aí começa a fazer bagunça, não vou lá na célula não, porque ele vai dar muito trabalho, e não sei o quê. E quando você vê, a criança cresceu. E os pais não voltaram para a igreja. Não criaram, não apresentaram a resposta da oração deles ao Senhor. Um coração adorador não coloca a resposta de Deus no lugar de Deus. Você precisa tomar cuidado, meu irmão. Porque muitas vezes aquilo que a gente tanto busca, aquilo que a gente tanto quer, se torna um ídolo na nossa vida. E aí aquilo que era para ser bênção, se transforma em pedra de tropeço. Aquilo que era para testemunhar o poder de Deus, a glória de Deus, vira um escândalo, porque se torna um ídolo. O coração adorador entende que Deus é a sua prioridade máxima. E Ana, quando ela fez o voto ao Senhor e quando ela voltou lá para entregar o menino, o que ela estava dizendo? Sem palavras, com as suas atitudes. Deus, o Senhor me deu o meu filho e eu devolvo ao Senhor. O que ela estava dizendo? O Senhor é mais importante para mim do que qualquer outra pessoa nesse mundo, inclusive o meu filho. Mateus 10, Jesus vai dizer assim: aquele que ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais o seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno de mim. Deus precisa ser a prioridade na nossa vida. Olha o que Ana estava fazendo, meu irmão. Quando ela fez o voto ao Senhor, ela estava dizendo a Deus: Senhor, eu sou estéril, eu não posso ter filhos. Eu estou pedindo aqui para o Senhor que o Senhor faça o impossível. E quando o Senhor me entregar o impossível, eu vou devolver o impossível ao Senhor. Às vezes, quando Deus te dá a bênção, você se agarra tanto àquilo material, você se agarra tanto àquele relacionamento, e Deus começa a ficar em segundo plano. Mas o coração adorador, ele entende que nada nem ninguém rouba o lugar de Deus. Não seja confundido, meu irmão. É muito fácil você se confundir. Eu me confundi, o ser humano, né, como um todo, no geral. É muito fácil a gente ficar focado no mover de Deus e esquecer de Deus. Nós somos pequenos, nós somos falhos. E o nosso coração precisa vigiar, para que as bênçãos de Deus não tomem o lugar dele. Esse, infelizmente, é um erro muito comum.
A pessoa recebe dons de Deus, recebe o dom de ministrar, recebe o dom de ensinar, recebe o dom de liderar, mas ela não quer o compromisso, ela não quer a responsabilidade. E aí, cheia de dons, ela fica sentada no banco. A pessoa recebe uma bênção financeira, e aí, como agora Deus fez ela prosperar, ela está ganhando muito dinheiro, ela fala, não, 10% é muito. É muito dinheiro. A pessoa está no hospital orando, pedindo, Deus me cura, me cura, me cura. E quando Deus derrama a bênção, ela gasta a vida dela em outros lugares, em outros ambientes, e não na presença de Deus. Deus te abençoou com recursos financeiros, meu irmão. Sirva com generosidade. As obras sociais da nossa igreja estão aí voando, fazendo, ajudando tanta gente, abençoando tantas vidas. Sirva com generosidade. Recebeu dons, coloca no altar, começa a servir. Vem aqui ajudar o pessoal da recepção, da integração, da técnica. Se gaste pelo Senhor. Pediu saúde e Deus te deu a resposta. Então agora gasta essa saúde que Ele te deu na obra. Você vai estar fazendo a mesma coisa que Ana. O que o Senhor fez por mim, eu devolvo ao Senhor. O coração adorador entende que a bênção não é simplesmente para ele. Meu irmão, raramente, a bênção de Deus, a bênção que Deus te dá é única e exclusivamente para você. Ana pediu um filho. Deus deu um filho para ela. Só que Deus não deu só um filho. Deus deu um profeta. Ana pediu que Deus acabasse com a humilhação que ela sofria com Penina. E Deus deu o último juiz de Israel para ela. O homem que iria ungir o primeiro rei de Israel. O homem que iria ungir depois de Saul, o rei Davi. Linhagem do Messias. Está pedindo a bênção financeira? Está pedindo um carro? Amém, glória a Deus. Eu oro para que Deus te prospere. Mas já está vendo aí quem precisa de carona para você trazer para a célula? Recebe aí, estou vendo que tem gente que está gostando da palavra. Amém, meu irmão, glória a Deus. Está orando para casar? Amém, casa. Case, case bem. Escolha bem, ore. Mas e aí? Já sabe onde vai morar? Já está vendo se cabe uma célula na sua casa? Peça a Deus e Ele vai te dar. Mas não ache que é bênção simplesmente para você. Não olha só o micro, olha o macro. Essa é a visão de Deus. E foi isso mesmo que aconteceu com Ana. Ana pediu algo e Deus foi além, porque o nosso Deus é um Deus que faz infinitamente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem poder para isso. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus tem prazer em dar. Deus tem prazer em responder. Igual um pai que dá um presente para sua filhinha. Ele se alegra em nos responder. E Ele vai além. E a resposta de Ana também é muito legal. O texto, a gente leu ali no finalzinho, quando Ana vai levar o menino, quando Ana vai levar Samuel, ela leva também um sacrifício. E ela oferece o sacrifício ao Senhor. Ela tinha prometido o filho, mas ela não levou só o filho, porque ela sabe que o Deus dela faz infinitamente mais. Então ela foi lá e foi além também do que ela tinha dito. Essa tem que ser a atitude do adorador, do verdadeiro adorador. Esse precisa ser o coração daquele que adora a Deus. Um coração adorador entende que os princípios da sua vida são os princípios do reino. Ela não estava presa às coisas materiais.
E ela adorou o Senhor com generosidade. E aí deixa eu te dizer uma coisa, só para te lembrar. Ana consagrou Samuel a Deus. Mas eu também, eu sou pai. Quando minhas filhas nasceram, eu vim até aqui à frente, né? Levantei, apresentei, consagrei as minhas filhas ao Senhor. E elas são bênção. Mas a consagração que Ana estava propondo aqui era muito mais diferente. Ana tinha feito um voto de levar o menino até o templo. E o menino seria criado na casa de Deus. Ana voltaria para sua casa sem o menino. E só veria Samuel em eventos especiais. Ela estava literalmente entregando o seu filho para o Senhor. As minhas filhas, depois que eu terminei aqui a oração, quando acabou o culto, elas voltaram para casa comigo. Mas Samuel não. Ela realmente não reteve aquilo que Deus deu para ela. Ela disse: Senhor, o meu filho não é meu. O meu filho é teu. Quantas vezes nós recebemos a resposta de Deus e achamos que é só nosso, que é só para a gente, que é só para o nosso desfrute, mas não. O terceiro ponto da mensagem fala: um coração adorador tem o seu caráter provado. Eu queria que você pensasse aí numa pessoa. Imagina uma pessoa que ganhou muito dinheiro. De repente ela era pobre e de repente ela ficou muito rica. Ganhou na loteria. Não, deixa eu dar um exemplo mais crente. Do nada ela descobriu que tinha um tio distante, morava longe, e o tio faleceu, não tinha filhos e deixou uma herança para ela. Terras, propriedades, gado, criptomoeda, criptogado, tudo. E aí aquela pessoa do nada ficou milionária. Só que tem um problema, tem um detalhe. Aquela pessoa, antes de receber essa herança, ela tinha um problema com dívidas. Toda encalacrada, financeiramente falando. SPC, Serasa, agiota. Minha pergunta é: você acha que essa pessoa tem condições de administrar a bênção que ela recebeu? Você acha que todo esse recurso vai durar na mão dela, se Deus não fizer um milagre? Quando os discípulos estavam pescando, eles haviam tentado pescar a noite toda, mas não conseguiram. No dia seguinte, Jesus chega para eles e fala assim: olha, joga a rede do outro lado do barco. E Pedro, pescador experiente, tinha ficado a noite toda tentando pescar e não tinha conseguido um peixinho sequer. Ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, porque é o Senhor que está mandando, eu vou lançar a rede. Por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Mas ele não tinha expectativa nenhuma de conseguir nada. E diz o texto que quando ele lança a rede, veio tanto peixe, mas tanto peixe, que a rede começou a rasgar. E ele pediu ajuda para os companheiros dele, e o pessoal veio ajudar, e eram 2 barcos, e era tanto peixe que os barcos quase vieram a pique. Os barcos quase naufragaram de tanto peixe. Tamanho era o tamanho da bênção. Tamanho era o tamanho da resposta. Para receber a bênção de Deus, para receber a resposta de Deus, o seu caráter precisa estar aprovado. Você precisa estar pronto para receber a resposta que você tanto pede. Eu acho muito legal no texto que a gente leu, porque Ana, depois de tanto tempo de humilhação, ouvindo tantas acusações de Penina, ela não vai até Penina e dá o troco. Ela não fala para Penina: parece que o jogo virou. Ela não vira para Penina e fala: nada como um dia após o outro, né, Penina? Não.
Na verdade, Penina some da história. Se você ler depois o capítulo de novo, quando chegar em casa, lê mais uma vez, medita mais um pouco na palavra, você vai ver que Penina some da narrativa. Ela sai de cena, porque o coração adorador não está preocupado em dar um troco em quem o perseguiu. O coração adorador, ele ora por aqueles que o perseguem, como Jesus disse. E ela não se vinga. Ah, meu irmão, se fosse eu, se talvez fosse um de nós. Ah, Penina ia ouvir algumas verdades. Mas o caráter aprovado de Ana não deixou ela fazer isso. O texto diz que Penina teve filhos e filhas. Mas a minha pergunta é: qual deles foi juiz em Israel? Qual deles ungiu reis? Ana sabia que a vingança é do Senhor. O crente não se vinga. O adorador, ele só dobra os seus joelhos na presença de Deus e confia que o Senhor está cuidando de todas as outras coisas. Um coração adorador tem o seu caráter provado. Talvez, meu irmão, seja por isso que a resposta que você está buscando tanto ainda não tenha chegado. Porque assim como a gente falou no início aqui da mensagem, talvez se Deus te prosperar financeiramente, você vai se corromper. E Deus segura a resposta. Talvez Deus ainda não tenha te levantado ministerialmente, porque Ele sabe que quando isso acontecer, você vai estufar o seu peito e vai contar a vantagem. Um coração adorador tem o seu caráter provado. Segunda-feira, no Atitude Vision, o pastor falou aqui de Paulo. Ele ficou 14 anos se preparando antes de fazer a sua primeira viagem missionária. 14 anos, gente. É muito tempo. E quando ele começou o seu ministério, ele simplesmente virou o homem que escreveu metade do Novo Testamento. Tantas coisas profundas, tantos tratados teológicos que Paulo escreveu. Como esse homem foi usado por Deus. Ele que carregava no seu corpo as marcas de Cristo. Pedrada, chicotada, espancamento, mordida de cobra, naufrágios. Passou por muitas dificuldades, mas viveu o sobrenatural. Conheceu o terceiro céu. Um coração adorador tem o seu caráter aprovado. E já caminhando aqui para o fim, nós passamos esse mês inteiro aqui falando sobre o peso da resposta. E como nós devemos reagir quando Deus responde. Mas a gente, na maioria das vezes, pensou quando Deus responde sim. Mas e quando Deus responde não? Qual é a sua resposta para Deus? Eu costumo dizer que o sim de Deus, ele é abençoador. Mas o não de Deus é tão abençoador quanto. Amém? O problema é como nós reagimos ao não de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele orou. Ele disse para Deus, é claro que não dá para a gente comparar, mas Ana estava no templo com o coração angustiado e Jesus estava sentindo uma angústia muito maior, muito mais profunda. E ele estava, igual um bom adorador faz, de joelhos dobrados na presença de Deus. E Jesus diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Não passou muitos momentos depois. E o traidor, junto com os soldados, chegaram para prender Jesus. A resposta de Deus ali foi, não. Você precisa tomar esse cálice. E ele tomou. Por mim e por você. Ah, meu irmão, Ana deu seu filho do templo.
Mas o nosso Deus deu o seu Filho no Calvário por mim e por você. Samuel ungiu reis, mas o Filho de Deus, ele é Rei dos Reis. E ele está aqui nessa noite. E ele quer nos ungir mais uma vez com o seu Espírito. Nos encher com o seu Espírito e nos dar um coração adorador. Eu não sei qual resposta de Deus você já teve. Qual resposta Deus já te entregou. Eu não sei qual resposta você ainda está buscando, ainda está orando, pedindo a Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, a sua maior necessidade, a resposta que você mais precisa é de Jesus. E aí? Qual vai ser a sua resposta para Ele? Sim? Não?